1 Reis 19, 1 ao 6, versículo número 1 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me faça os deuses, o que bem quiseres, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, fugiu, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou merecedor ou melhor do que meus pais. Versículo número 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Então comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Amém? Amém? Queridos irmãos, povo de Deus, igreja do Senhor, mediante a esse texto, a qual refere-se ao profeta Elias, o profeta Elias, na verdade, é um dos personagens mais citados no Antigo e no Novo Testamento. Tanto é que Elias tem a etimologia hebraica que significa Deus é Deus, ou Deus é Jeová. Se antecedermos um capítulo, no capítulo 18, alguns versículos, diz que no Monte Carmelo, Acabe junta-se um grupo de israelitas, 400 profetas de Azera e 450 profetas de Baal, para uma reunião. E quando juntou-se, diz a Bíblia que o profeta Elias toma a frente e diz o seguinte: é hora de nós decidirmos, sairmos do muro. Ou Deus é o Senhor Deus, ou Deus é o Senhor Baal. Aí ele desafia, não é os 400 homens de Azera, ele desafia os 450 profetas de Baal. Ele diz: olha, vocês são 450, eu sou apenas um, o que sobrou, segundo a mente dele. Vamos fazer o seguinte, pegamos 2 touros, um touro fica para vocês, 450 profetas, e um touro fica a mim. Cortamos o touro, colocamos sobre o altar e clamamos. Você clama ao seu Deus e eu clamo ao meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Começa com vocês que estão em 450 profetas. A Bíblia diz que eles cortaram o touro, colocaram sobre o altar e começaram a clamar ao Deus Baal. O que me chama a atenção é que Elias estava tão convicto que Baal não responderiam, que ele começa a ficar irônico. Ele diz: clama mais alto. Quem sabe Baal não está ouvindo, que eles estão clamando. Ele diz: clama mais alto. Quem sabe Baal saiu, e eles estão clamando. Eles começaram a dançar em volta do altar, fazendo alguns rituais. Começaram a se retalharem ao ponto de sangrarem, porém Baal não responde. E o tempo vai passando e Elias está convicto. Elias acredita que Baal não responderiam, porém o Deus de Elias o responderia. Ele diz: agora chegou a minha vez. Ele arrumou o altar, colocou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, 4 jarras com água, ele falou: repete 3 vezes consecutiva, enche sobre isso, cavou uma valeta, encheu o altar de holocausto, encheu toda a valeta de água. Ele fez uma simples oração: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, atenta a essa oração e responde
neste altar com fogo, para que eles possam ver que o Senhor é Deus. A Bíblia diz que imediatamente desce fogo do céu, consome o holocausto, passa sobre a valeta e seca a valeta. Com isso, agora os 450 profetas de Baal ficou na mão de Elias. Ele desce os 450 profetas de Baal para o riacho de Quisson e passa a espada neles. Ao passar a espada, aí vem o capítulo de número 19. Acabe fez saber a Jezabel o acontecimento dos 450 profetas de Baal, que foi dizimado a espada de Elias. Jezabel fica indignada. Jezabel ficou irada. E ela disse que o Senhor ou que os deuses me matam se amanhã, a esta hora, o profeta Elias não morreu na mesma situação que os profetas. Chama o mensageiro, falou, leva a mensagem para Elias. Elias agora é notificado. Elias, Jezabel vai arrancar o teu pescoço, a tua cabeça. Elias bate um joelho no outro, sente medo e quer sair de Beerseba e vai para o deserto, o caminho de um dia. E ele vem caminhando. E chega uma hora que ele vê um zimbro, ou uma giesta, ou uma árvore. Ele senta-se abaixo e faz uma simples oração. Senhor, basta. Eu não suporto mais. Não sou igual aos meus pais. Tira a minha vida. Deitou e dormiu. Entra em cena agora um anjo, pão na brasa e água. O anjo cutuca Elias, diz, Elias, levanta, coma e beba. Comeu, bebeu, deitou novamente, o anjo vem e disse, Elias, levanta, porque longo é o teu caminho. Elias levanta, cria-se um objetivo, Monte Horebe. Aí você me pergunta, o que Deus tem para nós aqui, Rudinei? Eu quero pregar sobre isso. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, é que Elias sai de uma labuta, Elias sai do olho do furacão, com 450 homens, no nome de Deus, vence a batalha, no nome de Deus, mas agora Elias, em contrapartida, arruma, ou, lógico, aparece uma nova aprovação de Jezabel com ameaça de morte. Elias teme. Um homem que encara 450 homens, por que temeu uma mulher? O que levou Elias a temer uma mulher? Porque Elias sente medo ao ponto de largar tudo e ir para o deserto. E eu fiquei pensando e estudando o assunto. Primeira coisa, Elias permite que nós hoje entendamos que ele era humano. Ele era o quê? Humano. Elias era humano. E como humano, tem medo. Como humano, sente tristeza. Como humano, sente alegria. Como humano, fica doente. Como humano, tem medo. Elias mostra o seu lado humano. Segunda coisa, Elias mostra o teu limite. Todo ser humano tem limites. Todos nós tem momento que não suportamos as provações. Eu quero deixar claro aos irmãos, mediante essa vigília, que antes de você ser um cantor, você é humano. Antes de você ser um pregador, você é humano. Antes de você ser um pastor, você é humano. Antes de você ser um tocador, você é humano. Antes de você ser um profeta, você é
humano. Antes de você ser uma profetisa, você é humano. E como humano, nós temos medo. Como humano, nós nos entristecemos. Como humano, nós temos limites. Nós disfarçamos muitas vezes, dizendo que estamos fortes, estamos abraçando, sorrindo, porém estamos arrebentados pelo lado de dentro. Nós abraçamos, mas precisamos ser abraçados. Nós damos palavras, mas precisamos de palavras. Nós sorrimos, mas o coração está chorando. Nós tentamos disfarçar quem está do nosso lado, mas choramos escondido. Choramos no banheiro. Choramos debaixo dos cobertores. Sentimos medos, desespero, porque nós temos limites. Deus está dizendo nessa madrugada que Ele te conhece como humano, sabe dos seus limites, da sua vulnerabilidade, da sua fragilidade, sabe que você não aguenta mais, que você não suporta mais, que você veio aqui hoje no limite, você deu glória a Deus, você gemeu de joelho, você levantou as mãos, mas o seu coração está magoado, o seu coração está entristecido. Deus está dizendo, eu estou te vendo, marquei um encontro contigo hoje, para te dizer que eu não te esqueci, e eu te pego pela mão e vou fazer algo extraordinário na tua vida. Humano sim, mas cheio de Deus. Humano sim, debaixo da onipotente mão de Deus. Humano sim, guardado por Deus. Humano sim, brindado por Deus. Humano sim, na graça de Deus. Humano sim, no sangue do Cordeiro. Humano sim, caminhando debaixo da sua onipresença. Está doendo? Aguenta mais um pouquinho. Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Deus marcou essa madrugada para dizer que Ele contemplou as suas lágrimas, o teu choro, o teu desespero, a tua agonia, a tua tristeza, e diz, tu não estás sozinho, eu estou com você, eu pego nas tuas mãos nessa madrugada. Quem está sentindo Deus, levanta a mão por um instante. Deus está dizendo que pega nas tuas mãos e caminha com você. A impressão que Elias mostra, ou o texto nos mostra, é de sumir para um lugar que ninguém sabe o nome. Todos nós passamos por isso. Nós ficamos desapontados, frustrados, decepcionados, e queremos sumir, não sabemos para onde. E dá a entender que Deus não está vendo. Mas Elias sai de Berseba e Deus sai junto. Elias caminha um dia e Deus caminha junto. Ele senta debaixo do zimbro e Deus fala, pode sentar que eu estou junto. Ele faz a oração, ele fala, estou ouvindo, mas não vou responder, mas eu estou junto. Elias não estava desviado. Elias estava limite. Ele ora. Mas a oração é negativa, a vida é dele. Você pode orar para viver, como pode orar para morrer. Mas ele ora. Deus, basta Deus. Deus ignora. Mas Deus diz, eu estou com você. O zimbro é para que você senta-se. Ele deita debaixo do pé de zimbro, cabeça quente, frustrado, cansado,
desapontado e dorme. Espera aí, gente. Ele dorme. Quando eu vejo isso aqui, eu lembro de uma coisa que acontece quase todos os dias na minha casa. Escute bem. Eu tenho 2 filhos. Quantos filhos? 2. Eu tenho um filho de 14 anos, que vai para 15. Tenho um de 3,5 para ir para 4. O de 14, eu costumo dizer que na primeira ultrassonografia, ele estava numa posição, Maurício. Na segunda, ele estava na mesma posição. Ele nasceu na mesma posição. Passaram-se 14 anos, ele está do mesmo jeito. O primeiro é dessa forma, o segundo nasceu com Duracell. Ninguém dá conta, elétrico demais. E chega uma hora que aí não tem mais pico, não tem mais 25 anos não, irmão. Então tem uma troca de tempo entre a 19h10 para 19h40 e 45, porque eu vou voltar para dar aula. Então eu falo assim, olha, a minha esposa trabalha como esteticista, ela vem para poder ir para a escola. Então ela toma conta um certo horário, depois eu pego o outro período. Quem pega o período já pega clamando o sangue de Jesus. Ele está dormindo? Não, meu Deus, que Deus dá graça. Então eu tenho 45 minutos. E minha esposa fala assim, olha, a mamadeira, no caso é só os ingredientes, eu só mexo. Eu não sei o que vai dentro. Vou te falar a verdade. Eu ponho no fogo e fico lá. Eu sei que não pode empelotar. A mulher guarda o menino, cuida dele, e eu entro em cena, eu fico olhando da cozinha para a sala, que ele está dormindo na sala, e eu fico olhando e mexendo aqui para ele não cair. Eu estou cuidando dele. A mãe também cuidou dele. Ele está fazendo o quê? Dormindo. E eu estou aqui mexendo na mamadeira. Eu termino, coloco no lugar, fecho e deixo lá. Quando o irmão entra em cena, obrigado, Deus abençoe. Quando entra em cena, ele levanta descansado e fala assim, eu quero mamar. Ele não perguntou quem cuidou dele, quantas pessoas estiveram do lado dele, quem comprou os ingredientes para a mamadeira, quem fez a mamadeira, se foi no micro-ondas ou se foi no fogo, simplesmente ele quer Elias deita para descansar. E Deus já estava preparando para ele o pão, o anjo e a água. O descansar é necessário, porque a mamadeira quem prepara é Deus. Deus está dizendo que é hora de você descansar. O que é descansar? Colocar na mão de Deus. Deixar na mão de Deus. Acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Deus diz que você precisa de paz na mente, paz na alma, confiar que Deus vai agir, Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai entrar nessa turbulência, Ele vai entrar no olho do furacão, Ele vai colocar as mãos aonde ninguém coloca, Ele vai tirar você lá do fundo e te levantar. Ele diz, coloca nas minhas mãos, que eu vou fazer alguma. Quem pode dar glória a Deus, mistura aí com palmas e a glorifica a Deus. Descansa. Põe na mão de Deus. Acredita que Ele vai fazer alguma coisa. Se Deus não fizer, Temer não faz. Governo nenhum faz. É Deus quem vai agir. É Deus quem vai entrar. É Deus quem vai abençoar. É Deus quem vai curar. É Deus quem vai salvar. É Deus quem vai libertar. É Deus quem vai mudar. É Deus que vai te presentear. É Deus, a glória é de Deus, o poder é de Deus, o louvor é de Deus, a honra é de Deus. Tudo é para Deus. Acredita em Deus. Deus vai trabalhar nessa causa. Pode acreditar. Descansa. Põe a mão no coração. Diga assim, Deus,
põe paz na minha alma. Agora diga alma. Acredita em Deus. Descansa em Deus. Aproveita o momento, levanta-se as mãos. E começa a glorificar o Deus do céu. Tem vitória para você. Pode ficar em paz. Glorifica hoje como fosse o seu último dia. Deixa Deus trabalhar. Você glorifica aqui e Deus visita lá. Está entendendo? Você glorifica aqui, Deus abre porta lá. Você dá glória aqui, Deus visita lá. Pode ficar em paz. Deus está trabalhando ao seu favor nesta vigília. Oh glória! Eu estou sentindo a presença do papai em nosso meio. Sai daí tristeza, em nome de Jesus. Sai daí preocupação, em nome de Jesus. Deus está no controle, pode ficar em paz. Eu estou sentindo a presença de Deus em nosso meio. Andou, cede, mandubica, mandará, show, mandai. Esteca, manduribica, mandou baixai. Eu estou sentindo a presença do papai. Ele está tirando a manduia, sai. Deus vai fazer algo extraordinário. E você verá a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Elias deita, dorme e descansa. Aparece agora o anjo, o pão e a água, enquanto ele descansa. Enquanto você descansa, Deus está preparando. O anjo representa motivação. Literalmente, ele cutuca. O Dinei, o que você quer dizer? Deus vai preparar alguém para te ajudar. Deus vai colocar alguém para andar junto com você. Quando você não aguentar, ele ora. Ou ela ora. Quando ela não aguentar, você ora. Deus vai preparar alguém para andar junto com você. Motivação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus sempre prepara alguém. Eu não caí de paraquedas. Tem uma história. Os obreiros aqui têm história, os pastores têm história. Olha que igreja bonita. E está ampliando para cima. Ou seja, tem uma história. Há 13 anos atrás, estou falando de alguém que te motiva. Eu fui afastado de uma empresa, porque eu tive 5º grau de estresse. Trabalhava, estudava, dava aula, fazia um monte de tipo de serviço. Até hoje sou meio assim, mas era pior um pouquinho. Que eu faço assim, tenho umas 3 áreas que eu trabalho, mas era um pouco pior. E eu chapei. Ser humano chapa ou não? Mas eu estou normal, não vou tacar o microfone em ninguém, pode ficar sossegado. Fiquei ruim, gente. Tomei 3 a 4 tipos de calmante. Nervoso, irritado. Passei no médico, fui afastado 6 meses de início. Fiquei 3 anos afastado, mas eu encabecei nas aulas, na palestra. Já vinha a minha área. E chegou um momento, eu tinha um Uno R. Quem lembra do Uno R? Quem lembra do Uno R? Não é de Deus, esse Uno. Ele não é de Deus. Eu tive esse. E quando ele travava a porta, eu dava pelo vidro, pastor William. Quantas vezes a canela ralada. Vou dizer uma coisa. Chovia, acabou a chuva, ele ficava úmido. Entrava-se de blusa dentro dele. Correndo o risco de pegar pneumonia. O negócio era complicado. Os 4 amortecedores estourados. E conforme ia andando, a porta traseira abria. Recém-casada, a mulher descia para poder fechar a porta. Eu falei, vou perder a mulher por causa do carro. Prova difícil. Pregava, olhava do lado do outro. Quem lembra do mistério da chave de fenda no vidro? Eu colocava a chavinha de fenda. Então eu batia aqui, a chave de fenda descia, baixava o vidro pelo vidro. Eu não caí de paraquedas. As pessoas falam, Rudinei, qual é o segredo? O segredo está em Deus, o tempo. É ou não é?
E Deus vai dando tempo, Ele vai te abençoando, e você não entende as bênçãos que Ele vem dando. Mas eu não caí de paraquedas, eu sofri bastante. E eu me lembro que eu que se no R, para completar a vitória, eu bati ele. Porque ele acabou o freio traseiro, de mão e o de pé também. Aí tudo bem, acabou o freio, eu já estava revoltado. E que ele também fica revoltado, ou que ele não fica revoltado. E eu tinha que dar aula, gente. Então eu pegava um ônibus, não sei se vocês conhecem, Ibirapuera. Ele saía do Jardim Elba, agora ele sai do Teotônio Vilela. Ele é bem devagar. Mas ele é tão devagar que eu desviei e me converti umas 3 vezes. Que ele não vinha. Eu estava nervoso num ponto de ônibus, falei assim, eu não vou pregar mais nada. Eu não quero mais dar aula, eu não quero nem ver crente na minha vida. 3 escolas apenas eu tinha. Eu não queria pegar mais porque eu tinha um compromisso com a empresa. Eu falei, uma é contrato, as 2 é de boca. Então, de contrato, eu pago o contrato. A de boca, eu corto. E eu falei, é hoje. E eu estou nervoso. E o ônibus não vem, eu ficava mais nervoso ainda. E quando ele vem bem devagarinho. Aí eu dei sinal de desconvertido. Não deu tempo de me arrepender. Desconvertido. Eu entrei no ônibus, só estava o cobrador e o motorista. Eu não entendo mais, porque esse dia eu fui no final do ônibus, para o Parque Dom Pedro, e não tinha cobrador. Passaram à minha frente, ninguém cobrava a minha passagem, não tem mais aquele negocinho, agora é aqui, modernizou. Na minha época tinha um negocinho, puxar a cordinha, tinha cobrador, é ou não é? E eu passei o cobrador, e sentei no último banco, pensando assim, ó, vou finalizar, acabou, vou dar baixa, voltar ao que eu era, e não quero saber de cristão. Morreu. Esse papo é tudo filosofia, eu caí nessa, revoltado. Crente revoltado é complicado, revoltado. Aí dá o sinal um camarada, dá boa tarde para o motorista, o cobrador passa, senta na minha frente e fala boa tarde, eu não respondo. Ele falou boa tarde de novo, eu não respondi. Ele falou assim, vai chover, eu estou preocupado que vai chover. Eu estou preocupado, nem carro eu tenho, o carro bateu. Aí ele falou assim, vai chover ou não vai? Eu falei, acho que vai. Ele puxou um negocinho lá, um ponto apenas. Falou para mim assim, ó, não desista, não pare, prossiga. Deus vai mudar a tua história. Deus vai te exaltar. E desceu. Deus sempre prepara alguém para nos motivar. Deus sempre preparará alguém para nos ajudar. Dá a mão para o teu irmão um instante assim. Diga para ele assim, ó, eu estou contigo. Diga para ele. Conta comigo na oração. Conta comigo no clamor. Estamos juntos. Vamos caminhar juntos. Oh, glória! Amandora baixar abacamandai. Deus mudou a minha vida. Vou repetir. Deus mudou a minha história. Deus sempre prepara alguém para te ajudar. Elias, vai Elias. Levanta Elias. Come, Elias. Elias come pão. Elias come pão. Pão representa a palavra. Quando você está desmotivado, Deus prepara alguém para te motivar, mas você não tem como fugir da palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz o quê? Que a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Viva e eficaz. 2 Timóteo 3,16 diz que toda palavra de Deus é divinamente o quê? Inspirada. Palavra de Deus. Elias, é hora de palavra. Sabe o que precisamos nos dias atuais? De mais palavra, de mais Bíblia, de mais conhecimento. Cumpre hoje Oséias 4:6. O povo perece porque ele falta o quê? Conhecimento. Então vamos viver o que, gente? A palavra. Comer a palavra. Viver na palavra. Caminhar na palavra. Aplicar a palavra. Palavra, Elias.
Bíblia, Elias. Andar na palavra, Elias. Salmo 119, verso 5. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. João 15, versículo 7. Se permaneceres em mim e a minha palavra permaneceres em, pedireis o que quiseres e assim será. Palavra, irmão, pelo amor de Deus, não largue da palavra. Ame a palavra, leia a palavra, medita na palavra. Come palavra. Elias está esticando. Palavra. E agora beba água. O que é água, Rudinei? Isaías 44, versículo 3. E derramarei água sobre o sedento, e o meu espírito sobre a tua posteridade. O que é isso? Avivamento. Quero falar aqui. O que é avivamento? Vem do verbo raiar, do hebraico, significa ficar em pé. É hora de ficar em pé, Elias. É ter vida. O que é ter vida, Rudinei? Vida para cultuar, vida para adorar, vida para buscar, vida para estar na posição, na postura da palavra, mediante o seu mandamento, regrada em santificação. Vida. Avivamento não é ficar correndo o tempo todo na igreja, rodopiar até cair. Avivamento é ter força para levantar as mãos. É para dar de coração. Avivamento nos ensina a diferença de louvar, cantar e adorar. O que é isso, Rudinei? Louvar, cantar e adorar. O avivamento, o que é cantar? É usar as cordas vocais para louvar ao Senhor. Cantar. Canta-se aqui e canta-se lá. Cantar, quem tem cordas vocais afiadas, cantam. E o que é louvar? É elogiar. O que é elogiar? É prestigiar alguém. O hino nacional prestigia o nosso Brasil, dizendo pátria amada, idolatrada, salve, salve. Isso é louvar. Tem pessoas que se identificam com a letra e cantam e louvam, mas adorar é só para quem tem vida. Perguntaram a Jesus, aonde devemos adorar? Em Jerusalém? Em Samaria? Ele falou, nem lá, nem aqui. O meu pai procura, o verbo procurar aparece aí como? Não está achando. Os verdadeiros adoradores que adoram onde? Em espírito e em verdade. Adorar é para quem vive. É para quem tem vida. É para quem se inclina. Adoração faz parte dos pilares de um culto. Andokandachai. Pilares de um culto, quais são? Oração. Quais são? Louvores. Quais são? Adoração. Quais são? Palavra. Adoração é um pilar de um culto. Você vem da onde? Para vir aqui, para dizer apenas levantar a mão? Não. Para inclinar. Para cultuar, para prestigiar, para adorar. E só faz isso quem tem vida. Quem está com vida? Avivamento. Deus está dizendo, eu vou soprar hoje em crente aqui o Espírito Santo para que você tenha reavivamento, tenha vida. Saia daqui, Mandora Baixai, com vida. Quem vem para adorar, já com a mão para cima, adore. Glorifique, cultue, entregue o seu melhor. Vida. Deus quer que você tenha vida. Ele quer soprar sobre você o espírito de vida. Oh, Xamandai. Quem tem vida diz não ao pecado. Quem tem vida diz sim à santificação. Quem tem vida não compartilha o mal. Não compactua com a maldade.
Quem tem vida tem prazer em adorar, mesmo que doa na alma, mesmo que sofra em casa, mesmo que tenha perseguições, só para quem tem vida. Deus está dizendo, eu quero avivar. O Espírito de Deus quer avivar. Sabe o que me chama a atenção? É porque Deus viu que a carreira de Elias estava no meio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda caminhada tem começo, tem meio e tem fim. O começo é maravilhosamente bem. Para tudo. O difícil para nós é o meio. No meio nós ficamos completamente céticos. Doutores da lei sem diplomas. Nós procuramos os S's, as conjugações corretamente nos plurais. S's e S's. No começo nós não estamos nem preocupados com isso. Nós queremos a dor. No meio nós ficamos tão céticos, queremos o verbo corretamente com os R's no final. Falar, cantar, gritar. Nós queremos o melhor. Ficamos céticos, doutores, teologicamente não bate. Teologicamente não consumo, não como. Ficamos céticos, Deus diz, é no meio que precisa de avivamento. É no meio que precisamos ser avivados. Porque nós ficamos muito críticos. Hoje eu não vou. Eu estou ficando muito religioso. Eu estou cultuando todos os dias. E daí? E daí? Nós queremos manipular a adoração. O que é isso? No meio, nós falamos assim, por que glorificar tão alto? Para que levantar a mão? É no meio. Um dia eu fui pregar numa igreja bem grande. E me deram um único lugar que estava cheio. Aí falou para mim assim, eu sentei do lado de um camarada, ele falou para mim assim, acabei de orar, ele já falou para mim assim, não é um exagero que estão fazendo aí? E eu sentei e ficou tentando olhar assim, qual que era o exagero. Aí ele falou assim, olha lá, levantando a mão, para que aquilo lá? Eu não tinha munição para atacá-lo, que eu estava meio perdido, eu cheguei atrasado, eu me perdi. E ele estava falando que não parava mais. Ele falou assim, olha lá, para que chorar tanto? Aí ele falou assim, eu fui assim. Aí eu achei a hora. E você não é mais? Não, eu cresci. Eu falei, então eu vou ficar menino para sempre. Porque nós falamos assim, olha, não glorifica assim. Não dá glória assim. Para que saltar? Para que ficar feliz? Para que levantar as mãos? Nós queremos monitorar as adorações. Não é para vocês. Não é para mim. É no meio. É para Deus. Ele adora como ele quiser. Mas uns não glorificam alto, chora. Mas já lavou a alma de choro, de lágrimas. Está entendendo? Amém. Queremos monitorar o quê, meu irmão? No meio ficamos cheios de técnicas. Não, tem que adorar de uma maneira com a postura que não venha escandalizar. Entenda, cada um grita conforme o seu pedido de socorro. Eu não vou gritar socorro por você, eu vou gritar por mim. Se é necessário gritar no último tom, eu vou gritar no último tom e não estou nem aí com ninguém. Eu vou buscar a Deus. Glória a Deus, aleluia. No meio ficamos críticos demais. Aí diz Abacuque 2, versículo 9. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio. Por isso que Jesus quer o meio. Olha o que Jesus disse. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou onde? No meio. João falou, estou tendo uma visão. Eu vejo um trono. Eu vejo um Deus sobre o trono. Eu vejo 24 anciões. Eu vejo o mar de vidro. Porém eu vejo o cordeiro no meio. Jesus foi crucificado entre 2 malfeitores. Ele estava onde? No meio. Ele disse assim para o homem da mão errada, quer ser curado? Venha para o meio. Jesus vai invadir o meio, porque é no meio que nós precisamos de força, de graça, de avivamento, para prosseguir até o fim, até o fim. Glória a Deus, aleluia. Entenda aqui que eu quero finalizar, não quero cansar os irmãos. É nesse momento que precisamos de avivamento. Elias não sabia onde ia chegar. Você não sabe onde você vai chegar. Você não sabe a obra que Deus tem com você. O que Deus tem para a sua família, que tem para os teus, você não sabe. Elias também não sabia. Elias seria o homem que profetizaria para o rei Acasias, e ele morreria. Elias seria trasladado ao céu, mas ele não sabia. Mas Deus sabe. Deus
sabia. Deus disse, eu sei, Elias, você está passando, mas eu vou te dar pão, eu vou te dar motivação, e eu vou te avivar, ou reavivar, porque a obra que eu tenho com você é muito grande, é muito grande. Sabe por que Deus preparou esse dia aqui hoje? Porque Ele sabe o que tem com você. Diz, olha, não é hora de parar e nunca será. Eu vou te motivar, eu te dou palavra e te avivo hoje, porque a obra que eu tenho é grande. É o quê? Muito grande. Deus tem uma obra extraordinária na tua vida. Deus está dizendo, eu vou te dar graça nessa caminhada, eu vou te dar força nessa caminhada, eu vou segurar nas tuas mãos, porque o caminho é longo. Fiquem em pé, gente, eu quero finalizar. Come pão, Elias. Toma água, Elias. Elias levanta. Motivado. Avivado. Reavivado. Com vida. E sabe o que ele diz? Eu quero ir para o Monte Horebe. Sabe o que é isso? Quando se tem vida, tem objetivo. Tem alvo. Tem perspectiva. Deus diz, pode continuar sonhando. Crie os seus objetivos. Objetivos, sonhos, é para quem tem vida. Está entendendo? Não é tempo de morrer. Não, Elias, não vai morrer agora. Tem vida. Pode criar objetivo. O Monte Horebe te espera. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pode sonhar. Pode acreditar. O Deus do céu está dizendo, eu vou realizar esse projeto que para você é difícil, mas para Deus não é.